o que o Papa João Paulo II sabia sobre os desastres naturais que atingiriam a humanidade e se manteve em silêncio. João Paulo II sabia mais do que normalmente supomos sobre o que iria acontecer à humanidade e à Igreja. Ele demonstrou isso diretamente. Ele acreditou no que o terceiro segredo de Fátima alertava, mas não se atentou ao revelá-lo completamente. Mas sem dizer isso, ele falou sobre algumas partes apocalípticas, como os desastres naturais que se multiplicam na Terra. Aqui falaremos sobre o que João Paulo II sabia sobre as tribulações que viriam à humanidade e por que permaneceu em silêncio. João Paulo II sabia mais sobre o que esperava a humanidade do que muitas pessoas ingênuas pensam. 2 anos antes de ser eleito Papa, ele fez um discurso durante o Congresso Eucarístico de 1976 nos Estados Unidos, onde disse: "Enfrentamos agora o maior confronto histórico que a humanidade já viveu. Agora enfrentamos o confronto final entre a Igreja e a anti-Igreja, entre o Evangelho e o anti-Evangelho, entre Cristo e o anticristo. O confronto está dentro dos planos da divina providência. Está, portanto, no plano de Deus, e deve ser um julgamento que a Igreja deve assumir e enfrentar com coragem. E eu acrescento: temos que estar preparados para passar por grandes testes num futuro não muito distante. Através de suas orações e das minhas, é possível aliviar esta aflição, mas já não é possível evitar que isso aconteça. Quantas vezes a renovação da Igreja foi feita através do sangue, não vai ser diferente dessa vez." Assim, revelou uma crise interna na Igreja para sua purificação, e talvez apostasia e transgressão. E em 1980, em Fulda, Alemanha, 2 anos depois de iniciar o seu pontificado, João Paulo II demonstrou que já tinha lido o terceiro segredo de Fátima na íntegra, e não como dizem, que o leu depois do atentado de 1981. Em novembro de 1980, João Paulo II visitou a Catedral de Fulda, na Alemanha, e um pequeno grupo perguntou-lhe por que é que o segredo de Fátima ainda não tinha sido revelado. E ele deu algumas respostas surpreendentes. O Papa disse que não foi revelado, porque as responsabilidades surgem de conhecê-lo e muitas pessoas só querem saber por curiosidade. Assim, para evitar o sensacionalismo, ele e os seus antecessores não quiseram revelar o conteúdo do terceiro segredo. Mas então ele revelou: basta vocês saberem que regiões inteiras da terra serão inundadas, com a água transbordando grandes regiões da terra, e que milhões morrerão de um momento para o outro. E acrescentou que, ao ouvir isso, as pessoas não conseguiriam descansar o resto da vida depois do segredo. E disse também que, dada a seriedade do seu conteúdo, para não encorajar o poder do comunismo em todo o mundo, os seus antecessores na cátedra de São Pedro preferiram a diplomacia e atrasaram a sua publicação. Portanto, a hierarquia do Vaticano e os papas em particular provavelmente nunca encararam o terceiro segredo levianamente. E todos estavam cientes, talvez até hoje, pelo menos o Papa João Paulo II, sabia 2 anos antes de chegar ao pontificado sobre a tribulação e a apostasia que sobreviriam à Igreja, e que faz parte do terceiro segredo. E 4 anos depois, uma vez investido como Papa, mostrou ter lido a parte ainda oculta do terceiro segredo de Fátima, que fala sobre desastres naturais. No ano de 2000, João Paulo II, já sofrendo de Parkinson, permitiu que fosse publicada a visão da irmã Lúcia sobre o terceiro segredo de Fátima, mas não a página seguinte, onde a irmã Lúcia escreveu a interpretação que a Virgem lhe deu sobre essa visão. Foi-lhe mostrado um anjo com uma espada de fogo, que emitia chamas que pareciam que iriam colocar fogo no mundo, mas saíam quando entravam em contato com o esplendor que Nossa Senhora irradiava. E o anjo disse em voz forte: "Penitência, penitência, penitência", apontando com a mão para a terra. Depois a sequência passa para outra imagem, onde se vê um bispo vestido de branco e um papa, sinal de cisma, e que o papa atravessa uma grande cidade em ruínas,
rezando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. E no topo da montanha, ele é obrigado a se ajoelhar diante de uma grande cruz e é martirizado por um grupo de soldados, que o baleou com vários tipos de armas. E o mesmo aconteceu com bispos, padres, religiosas e leigos que acompanhavam. E debaixo dos braços da cruz estavam 2 anjos, que recolhiam o sangue dos mártires e regava com eles as almas que se aproximam de Deus. Assim, a visão mostra a intenção de Deus para enviar os seus anjos para punir a humanidade, e como a Virgem Maria consegue contê-los com sua intercessão.